A minha maior desilusão amorosa foi dentro da igreja. Vamos conversar? A paz de Deus, fofinhas e fofinhos, aqui do meu canal. Eu acho que em algum momento eu deveria ter contado isso pra vocês e eu acho que chegou a hora de contar pra vocês. Esse vídeo não é ataque a nenhuma religião específica, não é uma indireta, também não é uma tentativa de difamar alguma religião, e nem a minha, no caso, que é onde isso tudo aconteceu. Quero deixar um alerta e um aviso que vocês vão compreender ao longo desse vídeo. Tudo começou quando eu ainda namorava com uma pessoa que ela não tem nada a ver com a história. Conheci esse menino dentro da minha igreja. Eu meio que gostei dele à primeira vista. Ele era muito carinhoso, muito generoso. Ele já tinha gostado de mim há um tempo atrás, já ia fazer 2 meses atrás, que ele já tava gostando de mim, só que eu nem sabia da existência dele. Meio que a gente começou a conversar e há 2 dias, basicamente, a gente meio que começou a ter algo sem ter algo. Não era ficar porque a gente era da igreja, mas a gente tava meio que se conhecendo. Só que nesse meio termo de se conhecer, a gente meio que se chamava de amor, de vida, tinha uma intimidade enorme, de conversar, de conhecer a nossa família e vice-versa. Eu conheci o pai e a mãe, ele conheceu minha mãe e minha família de lá. Nisso, a gente começou a criar laços, nossas famílias foram conversando entre elas, decidindo o nosso futuro, que era pra ter uma coisa santa, uma coisa de Deus. Por nós ser da igreja, eu queria ter um relacionamento santo e ele tinha também confirmado. Então a gente não queria, ter a fornicação, o beijo antes do casamento, sem ter relações. A gente queria uma coisa santa mesmo. A gente tava nessa de construir laços, conversar com a família. A gente estava super bem. Até que eu falei em um culto pra ele que tinha uma pessoa, uma certa menina que tava olhando muito pra ele. Eu até gravei um vídeo que era coisas que acontecem comigo, só comigo dentro da igreja não. Eu contava no vídeo, que tinha uma menina que tava gostando do mesmo menino que o meu e ela era supostamente a minha amiga. Essa menina desse vídeo também, ela começou a olhar muito pra ele de um jeito diferente. Nós meninas entendemos o que quer dizer o olhar feminino pra uma certa pessoa, o que um certo olhar diz. Eu comecei a reparar muito, bastante, que ela tava olhando muito pra ele. E eu abri a minha boca e falei pra ele dessa situação que eu tinha visto. Eu comecei a falar isso pra ele, a gente começou a discutir. Gente, parece que tudo que tava aí subindo começou a descer assim, e foi despencando. Sempre um dos dois envolvia o nome dessa tal pessoa, e a gente ficava brigando. Quando não era eu, era ele que envolvia o nome dela, e eu não gostava. Aí chegou no momento que ele começou a me taxar de ciumenta, de louca. Ele nunca chegou a falar que eu era louca, mas interpretação de texto vem quando ele falava que eu tava vendo coisa onde não tinha. Mas dava a entender que eu era possessiva. E que foi indo assim até ele chegar num ponto que a gente tinha uma excursão pra outra igreja. Nessa outra igreja, uma irmã ligou pra ele e falou que ele queria que ele cuidasse de um ônibus. Não cuidasse, porque ele era de menor. Olhasse as pessoas do ônibus, fizesse a contagem certinha pra não deixar ninguém pra trás, entrega dos lanches, enfim. Essa menina caiu junto com ele pra olhar esse ônibus. E a gente tinha combinado tudo. Um dia antes a gente tinha esquematizado tudo. Como ele ia cuidar de um ônibus, ele ia ter que chegar mais cedo. Então, já que ele ia ter que chegar mais cedo, eu combinei com ele dele passar na minha casa pra ficar lá no hall do meu prédio, pra gente tirar foto de casal, pra gente ir juntos pra igreja, chegar bem bonitinho e a gente ia combinando. E meio que a gente foi combinando. Ele ia no ônibus e depois disso tudo mudou tudo e a gente ia combinando. Então tá bom. Vamos fazer assim, você espera eu chegar, que a gente vai no mesmo ônibus, você cuida das crianças, vai estar tudo certo. Quando eu cheguei lá, quem disse que ele tava lá? O ônibus dele já tinha saído com a menina. Tudo bem, até eu fiquei tranquila, já aconteceu, passou. Até que eu cheguei no culto e ele não me saudou. O dia todo, dentro da nossa igreja e da outra igreja, ele não me saudou o dia inteiro. Ele ficava só com essa menina. Tava pra lá, pra cá, até que chegou num determinado momento que eu nem tava olhando mais, Ele parou literalmente na frente da igreja, ficou assim com a menina. E a menina assim, ó. Os dois assim. E ele só ficava com essa menina e com a mãe dessa menina. Porque assim, eu tava comendo meu bolinho de chocolate, gente. E eu ficava assim, olhando pra cara dele. Aí eu deixei de mão. Ele veio dar uma desculpa, que ele estava olhando no mesmo ônibus e isso e aquilo. E pediu pra terminar o que não tinha começado, porque... E talvez tentar alguma coisa lá pra frente, porque ele não gostava de ciúmes e tal.
Até aí a gente fez com um grupo de visita. Ele ia e essa menina também, porque a gente tem o mesmo ciclo de amizade, ou tinha o mesmo ciclo de amizade. Ele também não tinha me saudado. Eu acho que eu tinha saudado ele porque eu tinha chegado por último com uma amiga minha. A gente tinha ido lá pra essa igreja e ele só com essa menina, rindo com essa menina e tal. A minha outra amiga zoando ele porque ele não tava falando comigo. Que varão é esse que não sauda a varoa? Que varão é esse? Foi falando um monte de coisa e ele, ó, com essa menina. Ele chegou pra minha irmã e isso me chateou bastante. A mais velha do grupo, né, que ela é a mãe de uma das meninas que sempre tá com a gente, ela é um amor, e me contou que ele tinha contado pra ela que eu era muito ciumenta, que eu tinha buscado de Deus sozinha pra ter alguma coisa com ele. Ele não gostava de ciúmes, assim, extremo. Voltando um pouco no tempo, que essa parte de buscar sozinha, um dia antes disso tudo acontecer, a gente foi buscar de Deus e Deus confirmou pra nós dois. Depois que eu falei sobre essa menina, ele não buscou mais. Ele falava que Deus não falava com ele. Ele falava que não sentia a presença de Deus sobre isso. Eu busquei 13 confirmações do nosso namoro e Deus confirmou. Ele confirmou 12 e na última ele falou que ia trocar ele. Ele falar que eu busquei sozinha não foi porque eu fui lá e falei assim, vou buscar sozinha. Ele saiu do propósito, fala que Deus não respondia ele porque ele não buscava. E eu ficava lá jejuando, fazendo voto para que Deus falasse comigo sobre questão a ele. E ele não fazia o mínimo disso. Eu chegava na igreja e perguntava, o que é que Deus falou pra você? Deus não falou comigo. Vocês estão entendendo? E foi por isso que ele falava que eu buscava sozinho. Falei que eu ia cortar laços com ele, a gente tava meio numa amizade, sem tentar nada. E eu não conseguia porque eu me apeguei muito a ele, porque isso foi em menos de 2 meses. Ele me fazia ter coisas que eu nunca tive, ele me elogiava um tanto que coisas que eu nunca recebi. Ele me falava que eu era a vida dele, que ia casar comigo e tal. Ele era um tipo de menino que eu nunca tinha conhecido. O tudo que ele me deu eu nunca tinha recebido. Eu sou muito grata a isso, a ele. Só que a maneira que tudo terminou, eu também nunca recebi isso. Foi tudo novo pra mim, do começo até o fim. Ele me manipulava de um jeito que vocês não estão compreendendo. Às vezes ele tava ocupado na história, por exemplo, que ele tava o dia todo com a menina e não tinha falado comigo. Aí ele revertia pra eu parecer culpada e ele sair como inocente. Ele fazia um jogo emocional assim tão forte que eu acreditava que eu tava sendo errada. Ele se fazia de vítima, se fazia de coitado, se vitimizava o extremo. E eu ali sempre acolhida. Tipo, no começo ele me dava o mundo e eu recebia assim de braços abertos. E quando eu devolvi o mesmo afeto, do mesmo tamanho, ele reduziu o afeto dele. E eu comecei a dar mais de mim, porque eu não sabia o que estava acontecendo, se era algo errado comigo. E sempre ele me dando menos. E toda vez que eu ia me afastar, que não dava mais nada, ele vinha com um mundo até maior que o primeiro pra me trazer de volta. Era um jogo assim, de manipulação extrema. Tava desconfiando que ele tava conversando com ela no Instagram, que nós dois tinha a conta um do outro. Um dia depois que ele conheceu essa menina, que eles ficaram no ônibus, né, ali cuidando, e tirou a minha conta do Instagram dele. Eu resolvi perguntar pra ele, falei assim, Deus tá vendo, na paz de Jesus Cristo, eu quero que você me responda com sinceridade, eu só quero a resposta sincera. Você tá conversando com ela? Ele respondeu, tô. Ela gostava dele, ela gosta dele. Eu falei assim, amado, querido, você ia gostar se eu tivesse uma amizade com uma pessoa que tá gostando de mim? Como ele era novo na congregação, né, na nossa, no caso, ele tinha se mudado da comum dele pra nossa, né. Aí ele falou assim que queria fazer novas amizades, que era tempo de ajuntar a mocidade, que ele queria fazer um grupo, todo mundo ficar unido, e tinha que começar logo por ela. O tempo foi passando, né, eu fui me afastando dele, eu não tô curada. Mas não é, você sente falta dele, você quer... Deus me livre! O sentimento que eu tenho por ele hoje em dia é ódio, é raiva, é rancor. Tem esse sentimento que eu peço assim pra Deus tirar. Um sentimento de decepção assim real. Porque ele dizia ser uma pessoa e foi outra comigo. As atitudes dele não dizia com as palavras. Ele prometia e não cumpria, falava e não fazia. Até que a gente pode se falar. Falei assim das partes físicas que ele falava de mim, né? Eu amo cabelo cacheado. Eu amo menina que tem cabelo cacheado e faz penteado. Você é perfeita. Do jeitinho que eu pedi pra Deus, você veio. Guardem essa informação. Falei pra ele assim, eu tô atrapalhando vocês dois. Eu sinto que vocês vão namorar. A minha comum se tornou um lugar tóxico pra mim, entendeu? Por causa dessas pessoas e esse tipo de atitude comigo. Eu lembro que eu falei isso pra ele, né? Que eles iam ainda ficar juntos. Antes, eu tava olhando, ele tinha saído escondido com essa menina e uma amiga dela pra uma outra igreja, outra comum. E não tinha me contado, eu fiquei sabendo pela boca dos outros. Aí eu, beleza. E ele fazia questão, depois de um tempinho, ficar mostrando o pulso dele. O pulso dele tinha uma xuxinha preta.
Eu lembro que esse dia eu chorei horrores. Eu já desconfiava que eles estavam namorando. E então, confirmaram o namoro deles. Não se assumiram assim a público, estamos namorando. Mas já contaram pra algumas pessoas. Essa menina era minha amiga e eu sinto assim algumas decepções dentro de mim, porque eu falava pra elas no nosso grupo, né, da amizade, que eu falava pra elas assim, ai, meu marido, não sei o que, meu futuro marido, meu futuro esposo, ele é isso, ele é aquilo, e ela lá sempre assim indicando, observando tudo, já sabendo de tudo que ele tava fazendo, entendeu? Eles estão juntos até hoje, né, eu acho, né. E eles vão combinando pro culto, ele deixa ela em casa, coisa que ele nunca fez comigo, até porque minha casa é do lado da igreja, né? Então eu não posso cobrar muito, deixava ele dentro, deixava ela na casa dela, aí ele vai buscar ela e vão pro culto juntos, chegam juntos, vão embora juntos, vivem juntos. Não, se possível até morar junto, eles estão morando. Gente, brincadeiras à parte. É um alerta pra vocês, meninas e meninos, né? Porque não é só a gente menina que só fez, tem muitas meninas que estão fazendo a mesma coisa, que se chama criar expectativas demais. Como assim, Ana? Você cria expectativa porque você fala assim, ai, é porque ela é da igreja, ai, porque ela é da igreja, mocinho, santo. Vou contar uma coisa pra vocês, nem é todos os casos, não é todo mundo, não é todo homem. Você acha que ele é perfeito porque ele é da igreja? Sendo sincero, os de fora não tão melhor, estão tudo a mesma coisa que os de dentro, entendeu? Deus fez a igreja, uniu vários pecadores pra ir limpando, purificando. Não significa que ninguém é santo, porque se fosse santo estaria no céu, não na terra. Não criem nisso, porque homem é homem e ele vai ser do jeito que ele é, dentro ou fora da igreja. Ele pode ser um excelente menino com Deus, porque esse menino, ele é ótimo nas coisas de Deus. Espiritualmente falando, ele é cheio, carregado, ele fala, ele prega, ele canta, ele ora, ele é exemplar nas coisas de Deus. Mas comigo ele não foi. E tá tudo bem, não tá tudo bem, porque eu não sou trouxa. Tem muito mais história que eu deixei de lado. É só um resumão gigante. Eu fiz aqui uma história mastigada. Frase que a mãe sempre fala pra mim: quem não ouve conselho, ouve coitado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.